Uma garota saiu da casa de sua amiga e desapareceu sem deixar rastro. A polícia imediatamente começou a procurá-la. Mas ela parecia ter desaparecido sem deixar nenhuma pista. No dia seguinte, os detetives solicitaram as gravações das câmeras de vigilância, e o que os esperava chocou a todos. Carly Brucia nasceu em 16 de março de 1992 na cidade americana de Sarasota, na Flórida. Quando era pequena, seus pais se divorciaram e Carly ficou morando com a mãe, enquanto seu pai se mudou para Nova York. No entanto, apesar da distância, eles mantinham contato constante, e Carly voava para visitá-lo praticamente todos os fins de semana e feriados. Sua mãe se casou com outro homem, que se tornou padrasto de Carly, e ela também tinha um meio-irmão com quem era muito próxima. Carly era muito positiva, alegre e tinha muitos amigos. Em 31 de janeiro de 2004, quando Carly tinha 11 anos, ela passou a noite na casa de sua amiga. Elas se divertiram e, no dia seguinte, domingo, Carly se preparou para ir para casa. À noite, deveriam transmitir na TV a final do campeonato de futebol americano, e Carly queria assistir com sua família. Normalmente, sua mãe ou padrasto a pegavam, mas naquela noite, ambos estavam ocupados. Então, Carly decidiu ir a pé. Ainda estava claro lá fora, e sua casa ficava a pouco mais de 1 quilômetro de distância. Ela saiu da casa da amiga por volta das 18h15, dizendo aos pais da amiga que sua mãe permitiu que ela fosse sozinha. Quando Carly já havia saído, a mulher decidiu verificar isso e ligou para a mãe dela, que disse que não havia permitido que ela fosse a pé. Então, ela pediu ao marido e padrasto de Carly, Steven, para ir até lá e buscá-la. Ele entrou no carro e seguiu pela estrada que levava à casa deles, mas Carly não estava em lugar nenhum. Ele percorreu aquela área várias vezes, mas não conseguiu encontrá-la. Steven informou sua esposa sobre isso, e ela começou a ficar realmente preocupada. O caminho da casa da amiga de Carly até a casa de sua mãe era praticamente reto, e a garota dificilmente poderia ter ido por outro caminho. A mulher ligou para todas as amigas dela que moravam naquela área, supondo que Carly poderia ter ido para a casa de alguém mais, mas ninguém tinha visto a garota naquela noite. Eles esperaram um pouco mais, esperando que a garota voltasse para casa, mas por volta das 19h30, a mãe decidiu ligar para a polícia. Os policiais imediatamente começaram a procurá-la, concentrando seus esforços ao longo da rota da garota. Eles conversaram com funcionários de lojas e cafés, bateram em portas de casas e tentaram encontrar alguém que a tivesse visto. Enquanto isso, os policiais também vasculhavam cada beco, examinavam o parque local, mas não conseguiram encontrar Carly. As buscas continuaram durante toda a noite. Os policiais descobriram que nenhum dos amigos ou conhecidos tinha visto a garota naquela noite, e também não encontraram nenhum testemunho. Os policiais imediatamente começaram a suspeitar de Steven como um possível suspeito. Ele deveria estar na mesma rua que Carly, e teoricamente poderia tê-la sequestrado. No entanto, o homem disse que ligou para a esposa quase imediatamente após chegar lá e eles estiveram em contato o tempo todo enquanto ele estava procurando pela garota. A mulher confirmou isso, e os investigadores começaram a duvidar de que ele pudesse ter feito algo. Durante a conversa com a polícia, Steven contou algo interessante. Quando estava dirigindo pela rua procurando pela garota, várias vezes ele notou uma caminhonete vermelha que também estava dirigindo em direções diferentes naquele trecho de estrada. Mais tarde, quando ele chegou à casa da amiga de Carly, ele viu aquela mesma caminhonete. Descobriu-se que pertencia ao padrasto dessa amiga, chamado Ron. Os detetives começaram a se perguntar se ele poderia ter algo a ver com o desaparecimento dela. Na manhã seguinte, eles trouxeram cães farejadores para o local. Eles cheiraram as coisas de Carly e seguiram seu rastro ao longo da estrada desde a casa da amiga, mas algo estranho aconteceu em seguida. Os cães levaram os detetives até um lava-rápido que estava praticamente no meio do caminho. O rastro da garota terminou na borda do estacionamento. Os policiais perceberam que ela poderia ter passado pelo lava-rápido para virar em uma estrada particular e encurtar um pouco o caminho para casa. Mas o fato de os cães terem perdido o rastro dela atrás do lava-rápido deixou os detetives preocupados. Eles isolaram o local e começaram a procurar por qualquer pista possível. O dono do lava-rápido disse que tinha câmeras com sensor de movimento instaladas e entregou à polícia as gravações do dia anterior. Aqui, os detetives viram algo realmente assustador. Uma das câmeras localizadas atrás da lavagem de carros capturou Carly passando por lá às 18h21 da noite. Tudo estava normal quando de repente um homem saiu ao encontro da menina. Ele se aproximou dela e imediatamente a agarrou pelo braço. Aparentemente, ele falou algo para ela por alguns segundos e então a levou para fora do alcance da câmera. Essas imagens realmente chocaram os investigadores. Eles entenderam que, com alta probabilidade, a câmera capturou o momento do sequestro da menina.
Os detetives também presumiram que o homem desconhecido poderia ter ameaçado Carly a ir com ele. Nas gravações, é possível ver como ele enfia a mão no bolso, talvez ele tenha ameaçado ela com alguma arma se ela tentasse fugir. A principal tarefa para a polícia era estabelecer a identidade desse homem. E então eles se lembraram de Ron, o padrasto da amiga de Carly no caminhão vermelho. Apesar da má qualidade das gravações da câmera, eles concluíram que ele se parecia com aquele homem desconhecido. Além disso, Steven disse a eles que o caminhão havia entrado no território do Lava Rápido, o que dava mais motivo para suspeitar de Ron. Ron foi chamado para interrogatório, mas ele negou seu envolvimento. O homem contou que depois que a mãe de Carly começou a se preocupar, ele também decidiu sair para procurar. Ele e sua esposa estavam preocupados porque a menina havia saído de casa sem a permissão da mãe e queriam ajudar nas buscas. Em relação à gravação da câmera, Ron afirmou que às 18h21 da noite, ele ainda não havia saído do trabalho. A polícia interrogou seus colegas e todos confirmaram que o homem realmente havia saído mais tarde. Os detetives pediram permissão para revistar sua van e Ron concordou. Nenhum vestígio da presença da menina foi encontrado lá e a polícia concluiu que o homem estava dizendo a verdade. Como resultado, os investigadores voltaram ao ponto de partida e jogaram todas as suas forças para identificar esse homem no vídeo. Eles imediatamente notaram suas roupas. Parecia um uniforme de trabalho e no peito do homem havia algo como um crachá ou um pet. Os especialistas tentaram melhorar a qualidade da gravação e tentar ler o que estava escrito lá. Mas eles não conseguiram. Tudo o que eles puderam fazer foi supor que o crachá tinha um nome de 3 letras. Além disso, o corpo do homem tinha tatuagens visíveis. Mas o padrão deles também não pôde ser lido devido à baixa qualidade da gravação. Os detetives enviaram essas imagens para canais de televisão e jornais, esperando que alguém reconhecesse esse homem. Em apenas algumas horas, a gravação circulou por toda a cidade e a polícia começou a receber centenas de ligações. As pessoas lhes disseram que conheciam pessoas parecidas e os detetives registraram cada uma dessas pistas. A situação foi complicada pelo fato de que a qualidade da gravação não permitia ver o rosto do suspeito. Por causa disso, muitas pessoas compartilharam suas suposições sobre quem poderia ser, mas a grande maioria delas não tinha certeza disso. Isso continuou por quase 24 horas até que, em 3 de fevereiro, os detetives notaram uma ligação específica. Um homem chamado Ed disse que estava 100% certo de que o homem nas imagens era seu ex-colega chamado Joseph Smith. Ele o reconheceu pela marcha, penteado e roupas. Smith trabalhava como mecânico de automóveis. A polícia imediatamente começou a verificar informações sobre esse homem. Joseph, que tinha 37 anos, tinha 3 filhos, mas não morava com eles porque se divorciou da esposa. O homem também tinha um histórico criminal impressionante. Ele foi preso mais de 10 vezes por várias acusações, desde substâncias proibidas até sequestro e detenção de pessoas contra sua vontade. No momento, Smith estava em liberdade condicional. Além disso, um ano antes, o homem havia violado as condições de liberdade antecipada 2 vezes, mas por algum motivo não foi colocado de volta na prisão. A polícia também descobriu que Smith possuía um carro marrom e decidiu rever as gravações das câmeras de vigilância. Porém, eles não conseguiram vê-lo na área do sequestro da menina. No entanto, eles notaram outro carro que chegou lá. Um Buick de cor clara entrou no estacionamento do Lava Rápido apenas 3 minutos antes de Carly ser sequestrada. Infelizmente, devido à qualidade da imagem, os investigadores não conseguiram ver nenhum detalhe importante. Apesar do carro de Smith não ter sido visto naquela área, a polícia decidiu verificar. O homem alugava um quarto em uma casa de um casal idoso e os detetives foram até lá. Primeiro, eles observaram a casa e descobriram que os proprietários não estavam lá, mas Smith estava em seu quarto. Porém, quando eles bateram na porta, ninguém abriu. A polícia chamou os responsáveis pela liberdade condicional de Joseph e começou a esperar. Cerca de 45 minutos depois, a irmã de Smith chegou à casa e levou o irmão aos detetives. O homem disse que não tinha nada a ver com esse sequestro e naquele dia ele estava longe daquela área. Quando mostraram a ele as imagens da câmera de vigilância, Smith admitiu que o homem na foto realmente se parecia com ele, mas não era ele. O homem também permitiu que os investigadores revistassem seu quarto e carro mesmo sem um mandado. No quarto, eles encontraram vários conjuntos de uniformes de mecânico cinza, semelhantes ao do sequestrador. No pet também estava seu nome abreviado, composto por 3 letras, Joe. Como lembramos, os especialistas conseguiram determinar que o nome de 3 letras também estava no peito do sequestrador. No entanto, nenhuma evidência forte foi encontrada no quarto. Enquanto a polícia estava fazendo a busca, a dona da casa voltou. Ela disse que o homem realmente estava em casa por volta das 18h30 porque usou o telefone de casa para falar com a ex-esposa.
Assim, Joseph teve um álibi confiável. Porém, durante a busca em seu carro, a polícia encontrou 2 colheres que, aparentemente, foram usadas para aquecer substâncias proibidas. Considerando que isso era uma violação das condições de liberdade condicional de Smith, ele foi preso e levado para a delegacia. Depois disso, os detetives começaram a considerar outros possíveis suspeitos. Porém, já na noite do mesmo dia, algo inesperado aconteceu. O marido da dona da casa onde Joseph alugava um quarto veio à delegacia. O homem disse que sua esposa tinha alguns problemas de memória e acidentalmente forneceu informações falsas à polícia. Na verdade, no dia do sequestro, Smith saiu de casa por volta das 15 horas e voltou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Notavelmente, naquele momento ele estava usando um uniforme de mecânico. Acontece que Joseph não só não tinha um álibi para a hora do sequestro, mas também mentiu para a polícia que estava em casa. Porém, isso não foi o mais interessante. Antes de sair de casa, Smith pegou emprestado o carro do dono da casa, um Buick de cor clara, o mesmo que entrou no estacionamento do Lava Rápido 3 minutos antes do sequestro. O dono da casa acrescentou que quando Joseph devolveu o carro, havia uma bagunça dentro. O homem moveu os assentos, rearranjou as coisas e não explicou por que fez tudo isso. Considerando tudo isso, Joseph imediatamente se tornou o principal suspeito e a polícia o levou para interrogatório. No entanto, o homem se recusou a falar sem seu advogado. Os investigadores o mandaram de volta para a prisão, onde ele estava por violar as condições de liberdade condicional. No dia seguinte, seu irmão John veio à delegacia e os detetives estavam esperando algo interessante. O homem contou que nos últimos anos eles quase não se falavam. No entanto, na noite de 1º de fevereiro, Joseph ligou para ele. O irmão se recusou a falar com ele, mas algumas horas depois Joseph foi até sua casa. Aparentemente, Joseph estava sob a influência de algumas substâncias fortes e o irmão o expulsou. Mais tarde, ele viu as imagens do sequestro nas notícias e imediatamente percebeu que era seu irmão. Os detetives pediram a John para ajudá-los a obter uma confissão, e ele concordou. Ele o visitou na prisão junto com sua mãe, e os irmãos conversaram por cerca de 1h30. No entanto, quando John saiu de lá, ele disse que Joseph não admitiu nada. Ele continuou insistindo que não tinha nada a ver com esse crime. Os detetives suspeitaram que o irmão e sua mãe poderiam estar escondendo algo deles. No final, os investigadores decidiram segui-lo, e logo isso deu resultados. Aparentemente, John notou a vigilância e pensou que os detetives também tinham grampeado seu telefone. No final daquela noite, ele ligou para a polícia e disse que seu irmão havia confessado a ele e à mãe o sequestro. Joseph disse que não tinha certeza se a havia matado. Seu irmão conseguiu convencê-lo a dizer onde ele deixou Carly, e Joseph disse que a abandonou perto da igreja local. John e sua mãe foram até lá, mas não encontraram nada. Eles ainda tinham esperança de que seu parente não estivesse realmente envolvido. Portanto, decidiram se certificar por si mesmos antes de contar aos investigadores. Os policiais foram imediatamente para a igreja, e nas árvores próximas encontraram o corpo de Carly. Ela estava parcialmente sem roupa e era evidente que a vítima estava morta há vários dias. Enquanto isso, os detetives ouviram de John tudo o que o irmão havia contado a ele na prisão. Segundo o suspeito, naquele dia ele usou substâncias ilícitas e depois tudo ficou como uma névoa. Ele admitiu ter sequestrado a garota, a violentado no carro e presumivelmente a estrangulado. Os médicos legistas confirmaram que a vítima realmente morreu por estrangulamento. Enquanto isso, os técnicos forenses estavam examinando as evidências no Buick que Joseph havia pegado emprestado do dono da casa. Eles encontraram vários cabelos de Carly e 7 partículas de tecido que coincidiam com o material da camiseta que a menina estava vestindo naquela noite. Além disso, encontraram vestígios de sêmen na camiseta. A análise de DNA mostrou que pertencia a Joseph Smith. Tudo isso foi o suficiente para acusá-lo de assassinato. No entanto, apesar da confissão ao irmão e à mãe, o homem novamente afirmou sua inocência, e o caso foi levado a julgamento. O julgamento começou em novembro de 2005, quase 2 anos após o assassinato. A defesa não conseguiu apresentar nenhuma evidência de inocência de seu cliente, enquanto a acusação tinha evidências suficientes, gravações das câmeras, uma mentira sobre o álibi, seu DNA também estava na vítima e o fato de ele ter revelado a localização do corpo eram fortes comprovantes de culpa. O julgamento foi bastante rápido, e Joseph Smith foi considerado culpado em 15 de março de 2006. Ele foi condenado à prisão perpétua pelo sequestro e agressão, e pela morte de Carly, ele recebeu a pena de morte. Desde então, Joseph Smith esteve na prisão, aguardando execução. No entanto, 13 anos depois, em julho de 2017, essa sentença de morte foi revogada devido a uma nova lei, segundo a qual um veredito unânime do júri é necessário para impor a pena de morte. No caso de Joseph, 10 dos 12 jurados votaram a favor dessa sentença.
O homem permaneceu na prisão cumprindo sua sentença de prisão perpétua, mas em abril de 2020, o tribunal reconsiderou a decisão de sua sentença de morte e decidiu sentenciar ele à morte com 12 dos 12 jurados votando a favor. No entanto, Joseph não viveu para ver essa sentença cumprida. Em 26 de julho de 2021, ele morreu na prisão aos 55 anos. Apesar de sua morte, há ainda questões pendentes neste caso. Após sua prisão, os detetives começaram a pensar que ele poderia estar envolvido em outros assassinatos. Ao investigar isso, concluíram que ele provavelmente matou uma jovem em 2000, cujo caso ainda estava sem solução. Até mesmo seu irmão disse que suspeitava de Joseph nesse crime.